Olá a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos para ouvirmos a palavra do Evangelho do nosso Deus, uma palavra que pode produzir transformação de vidas, que pode levar o pecador da perdição eterna para a salvação eterna ao lado do nosso Deus. Vamos fazer a leitura de João capítulo 6, versículos 37 a 40, que diz assim: Todo que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Certamente, se nós entregarmos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, nós estaremos nesta ressurreição e estaremos eternamente ao lado do nosso Senhor. Vamos estar orando, pedindo a Deus pelo nosso irmão que vai estar trazendo essa mensagem. Logo após, nós vamos estar ouvindo alguns louvores e aí então vamos ouvir a palavra de Deus. Obrigado a Deus, porque estamos aqui mais uma vez com a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações e trabalhando em nós através do Seu Santo Espírito, para que nós possamos ter uma mudança de vida. Abençoe a vida do nosso irmão que tem essa responsabilidade. Fale através dele. Oramos confiados, vamos do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar a Deus o hino Estou Contigo, ó meu Filho, baseado no capítulo 43 do livro de Isaías. Nunca te deixo
Jesus, prometeste na dor, na alegria, estar ao meu lado em todos os dias. Quase escolhi sozinho andar, mas junto de mim vieste ficar. Foi só eu orar. Jesus disse: vem para as águas, vem me buscar, pois anda sedento, sem paz, sem porvir. As tuas tristezas, teus temores senti. Quero agora lembrar-te, foi por ti que eu sofri. As tuas bondades não posso entender, mas sei que é do plano do eterno querer. Sei que estás perto e sempre estará. Teu amor liberta e a vida me dá. Que doce paz. Jesus disse: vem para as águas, vem me buscar, pois anda sedento, sem paz, sem porvir. As tuas tristezas, teus temores senti. Quero agora lembrar-te, foi por ti que eu sofri. Senhor, eu te entrego o meu coração, pois sei que sem Deus não há salvação. Tudo fizeste por mim, pecador, por isso eu te entrego meu grato louvor. Meu mestre e Senhor, Jesus disse: vem para as águas, vem me buscar, pois anda sedento, sem paz, sem porvir. As tuas tristezas, teus temores senti. Quero agora lembrar-te, foi por ti que eu sofri. Olá, irmãos, amigos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio para nós estarmos mais uma vez com a responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor. E fazemos isso com muito afinco, com muita alegria. Nesta ocasião, gostaria de compartilhar um texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. A igreja em Éfeso, ela foi uma igreja muito abençoada e abençoadora. Éfeso era uma cidade muito rica na época do apóstolo Paulo. Era a maior cidade portuária da Ásia Menor. Éfeso possuía uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana ou Artemis. E era uma cidade muito frequentada, dado a essa a suntuosidade desse templo. Paulo esteve ali no final da sua segunda viagem missionária. Deixou os companheiros Priscila e Áquila e dirigiu-se para Antioquia, a sua igreja local, a fim de levar o seu relatório e descansar um pouco. Logo, recuperado e animado pelos irmãos, ele deu início à sua terceira viagem missionária. Percorreu alguma região e chegou ali em Éfeso e se estabeleceu por 3 anos. E nesse período de 3 anos, o que Paulo fez? Fundou uma escola bíblica, e essa escola foi um ponto de apoio para ele ter contato com todos os crentes daquela região. Quanta informação preciosa ele deve ter passado para aqueles irmãos queridos, e quantos estudos, quanta preciosidade. Paulo não somente ele fez ali, criou aquela escola bíblica tão significativa, mas ele organizou a igreja de Éfeso. Nós lemos que lá havia presbíteros, e esses estavam incumbidos de pastorear a igreja de Deus, e Paulo os alertou muito sobre isso. Então nós vemos uma igreja bem organizada pelo apóstolo. Outra coisa é que durante a sua estada naquela cidade, Paulo ele fez do cristianismo algo notório. O cristianismo impactou a vida daquelas pessoas. Houve uma mudança, houve uma transformação na vida daqueles crentes de Éfeso. Uma mudança muito significativa. Numa ocasião, eles queimaram em grande quantidade de livros, um volume muito grande, livros caríssimos, uma fortuna, porque eram livros de magia, feitiçaria, e aquilo agora não faria mais parte da vida daqueles que compunham aquela igreja local. Então nós vemos que uma grande obra, uma grande transformação. E com isso, pelo fato dessa escola, da sua pessoa, talvez algumas viagens e muito contato com todos os cidadãos daquela região, o evangelho tornou-se conhecido e progrediu muito em toda aquela Ásia. Então nós vemos que a cidade de Éfeso tinha uma igreja muito preciosa, muito importante e de um trabalho muito significativo. Nos 3 primeiros versículos que nós lemos nessa carta, nós encontramos o remetente, o apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Paulo faz questão de frisar isso, que o seu apostolado não era um auto-apostolado. Seu apostolado não era algo de um impulso humano, mas era uma convicção de que Deus o havia comissionado. E isso é muito importante para nós. Uma autenticidade apostólica, certo? Não apenas com as suas palavras, mas durante o tempo que ele esteve ali. Ele realizou milagres, ele teve muito poder, muita autoridade e muita dignidade na forma de viver ali. E isso trouxe uma credibilidade para a sua credencial apostólica. O apóstolo Paulo foi uma bênção desse jeito. E é ele mesmo que está escrevendo esta carta. Os destinatários, vamos dizer assim, estão muito claros também. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele usa essas 2 palavras, santos e fiéis.
santos que vivem em Éfeso, ou seja, pessoas separadas do mundo, mas no mundo. Eu lembro do Senhor Jesus pedindo a Deus que guardasse, protegesse, certo? Mas que mas estariam aqui no mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. O crente é separado, ele é santo para servir a Deus sem se misturar, sem se contaminar com este mundo. É uma cidadania. Geograficamente, eram santos em Éfeso. Mas havia um aspecto místico, fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, eram cidadãos de duas pátrias, né? Eles tinham Éfeso, tinham o planeta Terra, mas também eram cidadãos do céu. Pedro chama-nos de forasteiros, peregrinos, os cristãos daquela época, que habitavam aquela região na qual Pedro dirigiu sua carta. Então é muito importante nós termos essa grande consciência de que estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Mas temos um compromisso com Deus e com este mundo. Estamos aqui, santos, separados por Deus e fiéis em Cristo Jesus. Fiéis para testemunhar e proclamar as maravilhas de nosso Senhor. E o objetivo da carta? Revelar as bênçãos de Deus para o seu povo. E isso que ele o faz de uma forma muito especial nessa carta, demonstrando que a fonte de todas as bênçãos para nós cristãos é o próprio Deus Pai. É Ele a fonte inesgotável a jorrar em nossos corações e em nossas vidas. A natureza dessas bênçãos são bênçãos espirituais, pouco diferente das bênçãos almejadas pelo Israel no Velho Testamento. Ali contavam muito com prosperidade, longevidade, mas as nossas bênçãos são bênçãos espirituais. E, além desta fonte ser o próprio Pai, da sua natureza ser espiritual, a esfera dessas bênçãos é nas regiões celestiais em Cristo. É um pouco complicado compreender isso, é meio difícil para nós. Mas Cristo está cuidando de nós, Ele está nos abençoando, certo? O Senhor Jesus trabalha, Ele não descansa, mas trabalha por nós, para que nós possamos ser e desfrutar dessas bênçãos espirituais de nossas vidas. Nos 3 versos seguintes, versículos 4 a 6, nós vemos as considerações da revelação de uma escolha divina. Consideremos esse tema, achei muito importante. Considerações da revelação de uma escolha divina. Por quê? Porque eu sempre fui fascinado com a pergunta: qual é o propósito principal do homem? Esse tema sempre me fascinou. Nós temos respostas, né? Nós temos resposta. O fim principal do homem é gozar a Deus e glorificá-lo para sempre. Ou glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós temos uma resposta em que nós temos que amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas esse texto, ele revela de forma muito especial o motivo de um dia Deus ter pensado em nós e nos escolhido de uma forma tão espetacular. Então vamos aproveitar isso nessa ocasião. Vamos investigar e descobrir os motivos reais, verdadeiros, né, pelos quais um dia Deus nos escolheu. Consideremos agora o tempo da escolha. O texto que lemos diz o seguinte: nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. É muito gostoso pensar nisso. Antes que houvesse mundo, Deus já havia nos escolhido. De acordo com Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29, Deus deseja, o seu coração bate forte por uma grande família. Uma família idealizada antes da fundação do mundo. No entanto, o ideal dessa família é o Senhor Jesus Cristo, o seu único filho. Mas Deus decidiu adotar outros filhos, muitos irmãos, a fim de compor uma grande família, contanto que todos esses outros irmãos fossem semelhantes a Cristo. Olha, esse é o propósito maior, geral, ser semelhante a Cristo. É isto que Deus quer de nós, fazer-nos iguais ao seu amado Filho, porque Ele o agrada, Ele o honra, Ele de fato o glorifica. Então todo o propósito dessa eleição, todo o empenho, todo o trabalho de Deus, da redenção humana,
é não apenas salvar-nos, mas transformar-nos à imagem e à semelhança do Senhor Jesus Cristo, o ideal, o protótipo perfeito, o Filho amado de Deus. Agora, essa ideia de Deus, leia lá Romanos 8, 28 e 29, está muito claro ali. Essa ideia de Deus é muito antiga. A sua escolha é passada, ou seja, numa eternidade definida lá atrás, antes da fundação do mundo. Nós não temos ideia, imaginar quando foi isso, mas um dia, isso não somente passou na mente de Deus, mas como ele idealizou esse plano e o registrou. E de forma espetacular, hoje, o seu trabalho presente na história da humanidade é executar esse plano. A escolha foi no passado, numa eternidade definida. O seu trabalho é no presente tempo. Ele está confeccionando, ele está construindo, desenvolvendo o seu plano na história da humanidade, para que nós possamos alcançar esse propósito, esse objetivo, de um dia fazermos parte de uma grande família. Agora, a consumação dessa ideia se dará numa eternidade futura, porque a Bíblia fala que um dia seremos semelhantes a Cristo, porque um dia o haveremos de vê-lo como Ele é. Então, essa ideia de Deus, esse projeto de Deus, ele se desdobra na eternidade passada, no presente e na eternidade futura. Certo? Deus idealizou, Deus trabalha, Deus consumará a sua obra de escolha em nossas vidas. Um dia nós seremos como o seu amado Filho. Agora, o propósito dessa escolha, o propósito é muito claro, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Olha, não somos salvos para qualquer coisa, né? Nós somos escolhidos para uma grande obra. Nós não somos salvos por causa de alguma coisa. Nós não somos escolhidos por causa de algo que nós temos, fazemos ou que Deus viu em nós. Mas nós somos salvos para a realização de uma causa. Isso é muito importante. Nós temos um modelo bem definido, eu já disse isso, é o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo viveu e o Senhor Jesus Cristo morreu aqui na terra. Ele viveu com o propósito, ser um modelo para nós. Ele viveu com o fato de nós olharmos e, de acordo com Pedro, seguir os seus passos. É imprescindível que nós não percamos de vista. É imprescindível que nós não deixemos as suas pegadas desaparecer, mas devemos estar próximos o bastante para vê-la e pisar em cima, segui-lo bem de perto. Para isso ele viveu a vida perfeita aqui na terra. Mas, ao mesmo tempo, ele também morreu. Morreu para ser o nosso Salvador. E se ele não tivesse morrido, não haveria possibilidade de Deus um dia ter na sua companhia uma grande família. Mas Cristo morreu exatamente para que nós pudéssemos reconhecer o nosso pecado ali, entender o plano salvífico de Deus, nos rendermos a Ele e nos tornarmos seus filhos. Então o propósito da escolha é para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. E será? Será que essa tem sido a pauta de nossas vidas? Pensemos um pouco na forma como temos vivido neste mundo, como eleitos, escolhidos por Deus. Que grande privilégio, que grande responsabilidade. De forma alguma, saber que somos escolhidos por Deus traz uma segurança falsa em nossas vidas. Pelo contrário, isso deve encher o nosso coração de humildade, por saber que nós não merecemos nada, mas por uma graça divina Ele nos escolheu. Olha, dessa escolha divina, nós podemos concluir que a doutrina da eleição é a revelação divina de Deus e não é motivo para especulação. Por mais que às vezes nós não compreendamos alguns aspectos, pela fé nós podemos crer e confiar em Deus. A doutrina da eleição é incentivo à santidade e não desculpa para o pecado, porque nós somos criados para o louvor e glória de Deus, fomos criados para a santidade. A doutrina da eleição, ela cumpre o seu propósito maior, que é o de glorificar a Deus. É muito importante isso. Deus é glorificado através da eleição. Muito bem, apliquemos para as nossas vidas. Olhando sinceramente para as nossas vidas, diante de uma escolha tão magnífica, de um plano elaborado
há tanto tempo, de um desenvolvimento desse plano meticuloso e maravilhoso. Nós estamos à altura desta eleição. Vivemos de forma consciente dessa obra, daquilo que Deus espera e opera em nós. Quando eu olho para tudo isso e vejo o nível da minha vida, olha, sabe que eu fico triste, preocupado, até que eu olho para algumas pessoas e penso assim, valeu a pena Deus salvar essa vida. Olha como ele honra, como ele glorifica Deus ou ela. Algumas vidas eu vejo que essa escolha, que essa eleição faz sentido. Mas quando eu olho para a minha vida, eu falo, meu Deus, tanto empenho, tanto amor, tanta dedicação por uma vida que mal tem tempo para te glorificar. Então, essa palavra tem tocado em mim, me despertado para que eu possa estar atento, eu possa correr atrás, fazer jus à magnífica escolha de Deus em minha vida. Tenhamos uma atitude como Deus espera, que santifiquemos as nossas vidas, fazendo jus e valorizando o fato de sermos objetos de tão sublime escolha. Que o beneplácito dessa vontade, sabe, que essa vontade absoluta, que essa vontade maravilhosa, irrevogável, em última instância decretada, né, ela seja de fato, não apenas de direito, mas de fato uma bênção em nossas vidas. Que nós possamos corresponder às expectativas que Deus tem de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Esta foi a palavra de Deus que nos foi anunciada nesta noite. Uma palavra viva e eficaz que pode produzir transformação na vida daquele que entregar-se para o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar orando, encerrando o nosso momento e logo após vamos estar ouvindo ainda um louvor. Obrigado a Deus pela Tua palavra transformadora que foi anunciada nesta noite. Que ela possa alcançar corações que necessitam de um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Abençoe a vida de todos que estão envolvidos, ó Deus, nesta transmissão. Que todos possam ser abençoados pelo Senhor. E aqueles que forem alvos dela, aqueles que assistirem, possam ter os seus corações tocados e entenderem a necessidade de terem um encontro com o Senhor Jesus. Obrigado por tudo, oramos gratos e confiados. Em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus é meu, Ele é minha paz, seu amor santo, gozo me traz, dele descanso na provação, certo da sua consolação. Venha Jesus. Jesus é meu, que gozo sem fim, Ele incansável cuida de mim. Jesus é meu, Ele há de voltar para me conduzir ao seu lar. Digna Jesus. Seja
louvar.